Torigo é uma aldeia pacata situada na encosta da Serra de Caramulo, a 15 km da sede do concelho de Tondela, a 35 do distrito. Única povoação do concelho de Tondela a fazer fronteira com o concelho de Mortágua, da qual também está a 15 km. É sem dúvida uma povoação que se emancipou há bem pouco tempo devido a atingir um número de habitantes normal para a elaboração de freguesia. É uma povoação que se libertou da antiga freguesia Barreira de Besteiros. Desde já se poderá agradecer à impetuosidade concedida pelo Barreiro de Besteiros, não quer a nível do progresso económico, quer social, quer cultural. O Barreiro de Besteiros sempre foi um foco de atividades, quer culturais e económicas, de todo o âmbito para a promoção do Torigo. No âmbito da toponomia, para os menos entendidos, a origem do nome Torigo vem de tempos idos, a qual se chamava esta terra Póvoa dos Panascais, quando da comemoração da vinda do água do Esperão, ponto que vai ser referido mais adiante. Esta água, devido à imensa alegria que trazia às gentes do Torigo, proporcionou uma festa esta que se celebrou com a matança de um touro. Touro este que depois viria a dar origem ao nome do Torigo. Também se poderá dizer que vem um nome de Torigo, que era pela fertilidade da terra que proporcionava pastagens, daí a abundância de animais, bovinos essencialmente. E o facto mais categórico e mais relevante foi há bastante pouco tempo, quando da inauguração do Hospital Distrital de Tondela, todas as povoações levaram os seus presentes à sede do concelho. E o Torigo sobressaiu por levar um touro como prenda
de agradecimento ao Hospital Distrital de Tondela. Isto no âmbito de lenda. No âmbito da história, o nome fala que Thindaric, saber germânico, significa povo do rei, Torigo, povo do rei. É um antropónimo, sem dúvida, de origem germânica, e além disso é uma forma histórica do nome português teodórico, que se tornou tão vulgar no nosso antigo onomástico, com esta ou sob outras formas. Sombras te quero encontrar para não lembrar o tempo em que eu te amei, mas se te vejo por aí. Como era o Torigo em 1939, o Torigo evoluiu, naturalmente. Entretanto, havia a farmácia, havia a fábrica. A farmácia. Uma padaria. A farmácia mudou de lá de baixo. Sim, para a beira da estrada, que lá de baixo não era nada. Mudou. Mas isso foi agora, isso foi há pouco. Nós estamos a falar em 1940 e tal, sim, nessa época. Ela mudou. Portanto, nessa época, aqui o Torigo começou a evoluir, uma padaria. Não, depois, a partir de 1940, o Torigo foi evoluindo, uma padaria, outro negócio, a indústria da resina. A resina já havia. Já havia, mas foi se desenvolvendo, já foi dando mais dinheiro aqui à população. Era o principal rendimento aqui na terra, eram os pinheiros. Os lavradores viviam quase exclusivamente. O vinho nunca prestou cá no Torigo. Havia muito, mas não pouco. prestava. Havia pouco. Havia pouco, mas havia metade. Havia mais tarde, o falecido José Ventura teve um ano 6 almudos de vinho e 8 de mel. Isto ali por 39 ou 40. Havia uma cooperativa apícola. Cooperativa de mel. Havia duas no país. Chegou a vender 10 toneladas de mel. 10 toneladas de mel para a fábrica Triunfo. 10 toneladas, que era importante. Portanto, o desenvolvimento de Torigo foi-se desenvolvendo progressivamente. Mas houve uma altura, em 45 ou 46, que houve um cortejo de ofrendas para o Hospital de Tondela. Não havia hospital em Tondela? Havia hospital velho, mas que ainda lá está hoje, mas era pequeno e eles quiseram expandi-lo. Depois houve uma coisa que em Portugal nunca houve, eu tenho lá em casa até, como se explica, o bispo fez crer em todas as igrejas, os padres, para que não desse nada para o hospital. Porquê? Porque um doutor, Horácio, chegou lá uma ocasião ao hospital e sentiu um doente a morrer, a gemer, a chamar por alguém, e não havia, porque estava tudo para a igreja.
E ele chegou dentro da capela do hospital. Mas nessa altura os hospitais estavam entregues às freiras, não era? Espera lá. Não havia E ele- enfermeiras, Pois, não vive, era freira. eram freiras. E as as freiras freiras estavam na capela todas. Estavam E todas ele às- chegou lá dentro e disse que queria mais, tinha menos devoção e mais como, mais compaixão. não, mais, Pois, Oh, pois. Pois. e foi nessa altura que houve a elas controvérsia. foram-se embora. O, Elas o, foram, o hospital deixou de estar entregue às freiras e passou a estar entregue. como ainda hoje está. Mas o cortejo de ofrendas foi para construir um novo O hospital. novo foi, nesse ano, o nosso cortejo foi o maior que se fez até à data daquele tempo, rendeu 1.700 contos, coisa que nenhum tipo, O porque eles proibiram. O Tórigo ofereceu, eu lembro, talvez Um touro, foi vivo. o meu falecido sogro, que o touro era para Torigo. Era E o símbolo do rodearam a Tórigo. caminhonete de sacos de milho e feijão. E então, muitas Milho, coisas. feijão, além Batatas, de além do touro. produtos agrícolas, além Pois, de a ofertas em caminhonete, dinheiro. mas iam muitas caminhonetes, muitas. Há umas 6 ou 7, onde ia a nossa a pedirmos, até fui eu, A nossa cá de Tórigo. cá de Torigo, pois a nossa, até fui eu que a fiz, ajudei, mas Manel para pedir umas lâmpadas, mas arranjámos, fizemos uns postos muito bem feitos, com papel e depois uma lâmpada apagada. E então um grande chafariz, mais tarde nos serviu, sem água. Era o que nós pedíamos, porque estava lá então o ministro. Eu recordo-me disso, estava lá o secretário de Estado, eu recordo-me disso porque os papéis e também aquele letreiro do Tórigo Precisa foi pintado nosso. por mim, por o Manuel Ventura, por Zé Felipe, aqui na loja de Zé Felipe. Pois, o Torigo Os precisa. postos foram feitos na loja do nosso sogro e foram ensaiados É lá. o Ripas, depois já não estou mas muito bem feito. Portanto, O chafariz, muito bem feito. O Tórigo foi representado por várias caminhonetes e um rancho, Um rancho que era eu que ia comandá-lo. que era o comandante do rancho. Ensaiamos e na minha sala, com o Ribeiro, o falecido Ribeiro, Pois. 2 ou 3 ensaios, viemos logo para a rua. Na rua. E como é que era, lembra-se como é que era a música Trautelais, essa coisa como é? Tórigo, como era? Diga lá. Ai, Sousa, terra de encantos. Não, a música. Música. Tórigo, terra de encanto, cheio de não sei o que. É, Não sei. eu não sei, esquece.
termos demográficos, pode-se dizer que o Toriga é uma povoação, aliás, a freguesia de Toriga é uma freguesia bastante subdividida. Devido à não veracidade, ou aliás, pelo menos em termos não muito concretos, a população do Torigo ronda 1150 habitantes. Estes habitantes são subdivididos por 246 famílias, famílias estas que contam como residentes de 198, de migrantes 12 e de emigrantes 36. Em termos percentuais, no Torigo estão 800 pessoas a viver atualmente na freguesia, migrantes são 90 e emigrantes são 261. Uma pergunta se poderá colocar no que respeita às migrações. Para onde se fazem estas migrações? As respostas são de vários níveis e essencialmente para a beira litoral. Beira litoral no qual podemos destacar Coimbra, Lisboa, Porto, Aveiro. Ainda também Águeda e Tondela, Anadia e Viseu, mas em menos escala. Em termos de imigrações, o leque é muito mais vasto e varia consoante o padrão monetário desse mesmo país. Em primeiro lugar, poderíamos ter a França, a Suíça, a Bélgica, o Canadá, a Alemanha, países da Europa, exceto o Canadá, mas devido à potência do dólar em termos de padrão monetário, leva muita gente. O caso também do Luxemburgo, da Austrália, da Venezuela e ainda dos Estados Unidos, mas estes em menos quantidade. Também no caso das migrações e imigrações, há ainda países e cidades que não citamos devido ao número de pessoas constantes lá serem muito baixo e não merecerem um relevo e uma apreciação global.
senhoras? Os senhores Carvalho, não é? Carvalho. Esta casa ficou para o doutor António. Pode de Coimbra? Não, para o que está em Lisboa. Para o que está em é Lisboa. um médico. E então, a certa altura, a casa começou a anunciar ruínas. E ou ele havia de demolir a casa, ou então resolver a situação, porque além de estar a impedir o acesso ao tal fundo da rua, que é o fundo da rua, estava ao mesmo tempo a ameaçar ruínas, como disse, e que estava a implicar o trânsito e todas essas coisas, não é? Com consequências que podiam ser gravíssimas. E então a Junta de Freguesia contatou. E o Presidente da Junta, e ele acedeu a oferecer a casa, demolindo e pondo isto tudo a nu. E é isso que está Até agora o que é que vai acontecer? Quando acabarem... Estas pedras são removidas para muros. Não é? Vão ser removidas para muros, que, segundo o Presidente da Junta, que vai ser para os muros da Junta de Freguesia para melhoramentos. E o restante vai ser removido aí para uma lixeira, para qualquer coisa. Até depois este espaço fica todo aberto? Este espaço vai ser aberto à rua na medida normal e o restante vai ser entregue ao seu legítimo proprietário, uma vez que ele consta que ele quer fazer aqui um chalé. Quer fazer Portanto, uma casa já vai aqui. ser beneficiado toda esta área com a abertura, com o alargamento da rua até abaixo, ao fundo da rua, que agora já também está alargada lá embaixo na Irafundeira e Costadeira, e já vai dar acesso acima ou à venda. Fica tudo ligado. Portanto, agora deixa de ser talvez o fundo da rua, que terá de ser denominada esta rua, ficará denominada com outro nome, uma vez que ela já vai ser circundante, vai estar acima à venda. Olha uma coisa, explica um bocadinho sobre o senhor que conhece melhor que eu, pois a idade também assim permite, esta coisa da terra, quem foram praticamente os primeiros daqui da nossa terra? Os primeiros daqui da nossa terra foi a família do bispo, portanto, Manuel José de Carvalho. Portanto, começou pela família Carvalho. Pois. Pela família Viegas. Pois veio para cá o José Viegas, que era de Linheiro, casou com a Maria Viegas, que era da Frago, e vieram para cá os dois. E daí deu origem à Fernando Pereira Viegas, não é? À família Pereira Viegas. E era então o meu bisavô, era João Viegas. Mas eles pertenciam a Macieira, não era? Não. O João Viegas pertencia, o meu bisavô pertencia nessa aí. O senhor está a dizer que a família Carvalho foi dos primeiros a fundarem, portanto, a população e a sociedade aqui na nossa terra, porque o que é que originou a família Venturas? De onde é que é original a família Venturas? O que é que... A família Ventura é nova, o nome Ventura é novo. O meu pai era Manuel Marques. Era Manuel Marques. E havia um tipo no campo, que era Manuel Marques também, Tourigo, porque há uma coisa no campo que chamam Tourigo. E nessa altura a correspondência vinha para aqui, o Manuel Marques Tourigo, e vinha trocada. O meu pai recebia aqui a correspondência, entregava, que até era amigo dele, era ferrador, era amigo dele. Entregava-lhe a correspondência. E ele um dia zangou-se com o meu pai, quer dizer, tinha ele abrir a correspondência. O meu pai tinha que abrir
porque Não, tinha não nome sei, dele. pois, não sabia Marcos Tourigo, e o outro era... qual era o legítimo proprietário, não é mais? Justamente. E depois, o meu pai também é que modificou o nome, Manuel Marques Ventura. Aí anexou-lhe o Ventura, Pois. para haver essa distinção, pois. É que sou- Assim como há muitos que têm Júnior e há outros que têm Novo. Tá bem. E acrescentou Dom Ventura, mas já foi meu pai que acrescentou. Tá bom, pronto. Estás a perceber? Tá bem. Mas olha, Porque o meu avô era de Naceira da Serra. foi assim então da origem dos Venturas, não é? Pronto. Agora, sobre a água, não sabe as datas mais ou menos precisas, não? Não sei. Estava lá em cima, mas com as obras que fizeram, fizeram aquilo tudo. Pois, quer dizer, as renovações que se fizeram, não é? A era que lá estava gravada numa pedra amarela, onde passam agora os caleiros. Aí estava lá? Estava. Foi Eu pena. penso que foi em 1710. Talvez, sim.